Sexta-feira, começando o Merópolis Serviço. Eu sou Cristina Miranda e junto com Emerson, que está ali do outro lado, comandando tudo. A gente vai até as 4 horas da tarde. Deixa eu passar logo os telefones, porque eu sei que serão muitas ligações, muitas opiniões, muitas dúvidas. É um tema maravilhoso. Vamos lá. 3505-5000, 3505-5000. Também pode mandar o WhatsApp, e aí o número é 981553258. 981553258. E mensagem metro1.com.br. Por que eu disse que é um tema tão interessante? A gente está já quase no carnaval, se não estiver já no carnaval, porque sinceramente Salvador já está vivendo o carnaval desde dezembro. Sempre tem festa e festas com blocos, bloquinhos pequenos, ensaios. A gente ensaia tanto, parece que não está preparado. Sempre ensaiando, é uma maravilha. E a gente vai discutir o que é que pode e o que é que não pode com relação às relações nessa hora. Carnaval é realmente de ninguém, ninguém é de ninguém, não é bem assim. A gente está conversando aqui hoje. Meu convidado especial, Cristiano Lázaro, que é advogado criminalista, professor da Universidade Católica. E a gente vai saber se carnaval pode ou não pode. Tudo que se pensa. Vou sair por aí, tá chegando o carnaval, a lei, será que vai valer? A lei ainda vale, mesmo sendo carnaval, mesmo você tendo fantasiado, mesmo você tendo bebido muito. Tudo bom? Boa tarde, como vai? Boa tarde a todos que estão aí nos escutando. Vamos aqui bater esse papo sobre as questões envolvendo o carnaval e as condutas que podem ser tipificadas ou não como crime e entender a magia do carnaval, mas dentro do respeito às normas, às leis e às pessoas. Você que é um apaixonado por direito criminal e também pelo carnaval, ou seja, conhece bem o que acontece, principalmente no Carnaval de Salvador. A gente vai tratar mais desse tema, porque é o nosso quintal. E também do direito criminal. Como é que nessa hora, quando se sai, teve uma mudança? Vamos falar primeiro dessa mudança, que foi no final de 2018, né? Que você chegar e dar um beijo à força é uma importunação sexual. Se tipificou isso. Como é que foi essa mudança? Como é que se chega até se criar uma lei para que isso seja punido? Bom, nós sabemos que, na verdade, a sociedade passa por transformações constantes e o direito é uma ciência social que visa regular, dentro de suas limitações, a vida em sociedade. Então, na verdade, nós tínhamos várias condutas que eram enquadradas com o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que era, na verdade, importunação ofensiva ao pudor. Então, antigamente, todos esses atos de esticar, beijar, à força, era importunação ofensiva ao pudor. Um caso em particular fez com que houvesse essa mudança, que foi aquele indivíduo que ejaculou na mulher em São Paulo, Sim, no ônibus. sim. Então, no momento que ele ejaculou na senhora, o que foi que aconteceu? Ele ficou enquadrado como contravenção penal. Então, a encolchada dentro dos ônibus, dentro do metrô, tudo isso era só contravenção penal e o indivíduo realmente não ficava preso. Então, a partir dessas transformações sociais, houve um movimento e criou-se o tipo penal da importunação. Então, a partir dessa mudança social, viu a necessidade de tipificar com mais força, de dar uma resposta maior a um comportamento masculino recorrente. Ressalva que não é só o homem que pode ser enquadrado, a mulher também, mas devido à incidência maior dos homens praticarem essa infração, aí sim nós tivemos a criação desse tipo penal justamente para regular essas situações e ele pode vir a ser aplicado dentro do Carnaval de Salvador, a depender da conduta que o homem ou a mulher pratica. Isso passou a ser um crime no final de 2018. Antes é como se não se conseguisse classificar, porque ou era uma coisa muito leve, assim, um atentado ao pudor, ou era um estupro. Assim, não tinha um meio do caminho e foi necessário criar esse meio do caminho. Na verdade, a gente brincava sempre que havia um limbo. Nem muito, nem pouco. Poxa, um beijo sem querer é estupro? Então ficava difícil de colocar no estupro, porque o estupro dá a ideia de uma violação maior à dignidade.
e acabava caindo na contravenção penal, que não dava uma resposta efetiva para a pessoa que teve seu corpo de alguma forma violado, maculado, sem o seu consentimento. Porque a contravenção penal você não é preso. Não é preso, responde criminalmente, mas a pena geralmente é uma pena leve, uma pena pequena, que tem os substitutivos penais, como transação penal, suspensão no processo. A prisão é simples, ou é pagamento de multa. No caso em particular, era apenas o pagamento de uma multa. Então, que não implica em prisão em momento algum. Então, isso trazia uma insegurança muito grande. Era um princípio que nós chamamos da proteção deficiente. Espera aí, a minha dignidade está protegida? Se quem comete essa infração pega apenas uma pena de multa, então está protegendo o que, na verdade? Não está protegendo nada, porque as pessoas faziam e elas diziam, não dá em nada, não dá em nada, Sim, não dá em sim. nada. Então isso começou a motivar essa mudança, além da crescente mudança, né, do pensamento em relação às mulheres, do respeito às mulheres. Que claro que é um crime bicomum, para só vocês entenderem o que eu estou dizendo, crime bicomum, pode ser praticado tanto com homem quanto com mulher, mas por homem e por mulher. Mas a incidência maior é a prática dos homens, por causa de um legado antigo da propriedade masculina. Acontece mais, mas vamos saber que isso é uma pergunta também que muita gente faz. Se for uma importunação por parte do homem contra a mulher, ok. Se for da mulher contra o homem. Não tem problema. Se for do homem contra o homem. Não tem problema. Da mulher contra a mulher. Não tem problema. A importunação sexual é um tipo penal que não requer o que a gente chama de um sujeito ativo específico. Muito menos um sujeito passivo específico. Só para clarear. Se eu falar assim, estupro de vulnerável, o sujeito passivo precisa ser vulnerável, senão vai ser outro tipo penal. Ou um crime praticado por funcionário público, ou seja, somente o funcionário público pratica aquela ação. Então, no caso de importunação sexual, não há nenhuma qualidade especial, nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Então, pode ser qualquer pessoa que pratique essa conduta, ela pode sim responder criminalmente sobre a importunação sexual. Estou conversando hoje aqui com Cristiano Lázaro, que é advogado criminalista, professor da Universidade Católica do Salvador. Você pode ligar para cá, 3505-5000. Você que vai sair no carnaval, está com dúvida como é que vai se comportar aí na avenida, pulando atrás dos trios elétricos na Barra, em Ondina, não sabe o que pode, o que não pode, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, está lá no carnaval, bloco de carnaval, aí ele olha e vê ali, olha, me interessei pelaquela menina ali. Vamos colocar na situação homem-mulher, porque vai ficar mais simples apenas, mas pode ser homem-homem, mulher-mulher, mulher-homem. E ele olha, vê a menina, que interessante, vou ali, e vai lá e rouba um beijo. O que é isso? Bom, é um crime? Bom, Cristina, aí complica um pouquinho a depender das circunstâncias. A discussão vai ser bem profunda agora e eu vou buscar minimizar, explicar da maneira mais tranquila possível. Veja bem, se ele chegar ou ela chegar e roubar o beijo, isso é importunação, porque não há o consentimento da vítima. Então, o roubo, o beijo roubado, a mão boba, sem o consentimento da vítima, é importunação. Vale também, passar a mão. Mão boba, encoxada, é importunação sexual. A encoxada também é importunação sexual. O beijo roubado, né? Isso é importunação sexual. A grande discussão e um dos grandes riscos e problemas que podem advir dessa conduta é simples. Se houver a violência, se houver uma grave ameaça para o roubo, ou seja, para o beijo roubado, quando há violência, a grave ameaça, ou seja, o constrangimento para tal, se há um constrangimento para, pode virar estupro. Porque o estupro é constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a ter condição carnal. Todo mundo pensa que estupro só é pênis intromisso em vagina. Isso. Não. Ou a prática de qualquer outro ato libidinoso. Então, um beijo roubado, a depender das circunstâncias e características, pode sim ser enquadrado como estupro, porque é um ato diverso da conjunção carnal. É um outro ato libidinoso. Então, a questão do beijo roubado é muito complicado. Emerson ficou preocupado ali agora. Não, ele é casado, não ficou preocupado, foi uma brincadeira. Graças a Deus, Emerson. Então, o que acontece? Tá com salvo-conduto, né, carnaval? Mas aí o que acontece? Tem que ter esse cuidado muito grande, porque hoje em dia o respeito tem que haver. E não havendo respeito, isso pode incidir ou em importunação
ou em estupro, mas ainda tem outros tipos penais que a gente pode discutir. Vamos falar aqui. A gente está com o Anônimo na linha 3. Boa tarde, Anônimo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Olha, eu estou ouvindo a entrevista de hoje, eu estou gostando muito. Agora eu gostaria de falar o seguinte. Eu estou vivendo um problema da seguinte forma. No passado, uns 8 a 9 anos atrás, eu fiz um caso com uma criatura. E por isso não deu seguimento. Parou e cada um foi viver sua vida. Hoje ela tem uma professora e esse cidadão tem um inveja desgraçada de mim, um miserável, e ele agora anda espalhando dizendo que eu sou viado. Eu sou homossexual. Por despeito, porque ele não quer. Eu tenho uma filha com essa criatura e ele não quer nem que eu vá ver minha filha. Eu estou com vontade de encher a cara dele de porrada. É o que ele está merecendo. Que tipo de providência eu posso tomar nessa situação aí, doutor? Diga aí, por favor. Bom, Anônimo, boa tarde a você. Realmente deve ser uma situação extremamente complexa, mas se ele vem de alguma forma maculando a sua honra objetiva perante a sociedade, dizendo que você é homossexual sem você ser, e aí o que acontece? Você pode procurar as autoridades para que seja instaurado um TC, um termo circunstanciado, para que ele seja processado por difamação. Então, a difamação é quando há ofensa à honra objetiva, ou seja, a imagem que a sociedade tem de você. E se neste caso você pode comprovar que é ele, só fazendo uma ressalva para você, Anônimo, importante. O prazo para você entrar com essa ação é decadencial de 6 meses. Começa a contar do dia que você tomou conhecimento, artigo 103 do Código Penal. Então, a partir daí, você vai ter que saber se já tem 6 meses que você tomou conhecimento. Se tiver menos de 6 meses, você ainda pode tomar alguma providência. Mais de 6 meses, infelizmente, você não pode tomar nenhuma providência em relação ao primeiro fato. Se ele renovar o fato, toda vez que houver uma renovação do fato, o seu prazo dura 6 meses para que você tome alguma atitude. E provas são o quê? As provas, nesse caso, podem ser as pessoas, porque geralmente essas informações chegam através de pessoas, testemunhas, ou ele pode ter mandado uma mensagem por WhatsApp, ele printa, ou pode ter mandado pelo Facebook, por qualquer meio. Na verdade, o meio de prova, ele pode ser qualquer um que comprove um fato. Tá? E só fica uma dica para você, se você for utilizar o WhatsApp, tira o nome dele da sua agenda, que aparece o número, que você, aí fica mais fácil de comprovar que foi aquela pessoa que mandou a mensagem. Olha, tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte, a gente costuma ouvir mais sobre o assédio contra mulheres. Queria saber o que pode acontecer quando a mulher assedia o homem. Às vezes, se o homem não cede ao assédio, você é chamado de gay. O que pode proceder nesse caso? 2 situações clássicas. Se você for assediado literalmente, você pode sim dizer e ir à delegacia dizendo que foi importunado sexualmente, não tem problema nenhum. A título de só juridiquês, é um crime bicomum, como eu falei. O homem pode ser vítima, a mulher pode ser vítima, o homem pode praticar, a mulher pode praticar, é um crime bicomum. Além do mais, se ela por algum acaso você não ceder aos encantos da dona e ela começar a espalhar que você é homossexual, também ela incorre em outro crime, que é a difamação, que é a ofensa à sua honra objetiva, como eu expliquei para o Anônimo anteriormente. Você juntando todas as informações com as pessoas que puderem comprovar, você vai à delegacia ou ingressa diretamente nos juizados especiais criminais, que são aqui em Salvador, tem alguns lugares que podem fazer isso por você. No caso de ficar comprovado o crime de importunação sexual, qual é a pena? A pena é de 1 a 5 anos. Ele vai ficar preso assim? Pode ficar preso, mas até 5 anos geralmente não fica. Por quê? Porque as penas restritivas de direito são até 4 anos. Tá? E o importunação sexual não tem violência ou grave ameaça, justamente o que difere ele do crime de estupro. Além do mais, a pena mínima é de 1 ano. Sendo pena mínima de 1 ano, tem a suspensão condicional do processo. O que é isso? Ele se compromete a não praticar novas ações, se compromete a comparecer em juízo, e a partir daí o processo fica suspenso por um período de 2 a 4 anos. Se ele não se meter em confusão nenhuma, isso é esquecido. Isso é esquecido. Ele perde o carnaval? Não, porque o processo pode ser, se ele for preso em flagrante, mas geralmente o juiz de custódia deve relaxar, né? Porque assim, não vai ele pode ter residência fixa ou não, mas se não, pode converter em preventiva, até porque a pena máxima é de 5 anos e a preventiva só tem uma restrição quando o crime é menor de 4 anos, acima de 4 anos. Então, se for o caso, a depender das circunstâncias, uma importunação ofensiva ao pudor pode gerar prisão preventiva com base no artigo 313, 312, 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, então, não faça. Um beijo roubado pode custar muito caro. Um beijo roubado pode custar muito caro. Além do mais, as reservas e as cautelas necessárias do carnaval, inclusive por causa da bebida, devem ser respeitadas. Porque se esse beijo roubado for por um acaso, por uma pessoa que seja menor de 14 anos, torna-se estupro de vulnerável.
E a pena é muito maior, é de 8 a 15 anos. Neste caso, muito provavelmente, se fizer isso numa quarta-feira ou na quinta-feira, perde não só o carnaval, mas perde a liberdade. Porque estupro de vulnerável hoje é bem complexo e muito provavelmente vai ser convertido em preventiva até pelo período do carnaval para esse cidadão não sair novamente, ou essa cidadã, não sair novamente praticar novos delitos. E quem usando o artifício de, olha, tô ali na mesma situação que a gente deu como exemplo, mas antes de chegar, vou dar uma bebida, dá 1, 2, 3, e a pessoa começa a ficar bêbada, e ele vai lá e beija. Se aproveita desse momento, não teve o consentimento. Que tipo de crime é esse? Bom, dentro das circunstâncias a gente só vai aprofundar um pouco mais. Se a embriaguez que ele praticou tornou impossível a possibilidade de resistência, estamos também diante de estupro de vulnerável. Por que, Cristina? As pessoas geralmente elas se equivocam achando que o estupro de vulnerável é tão somente apenas em relação à criança ou o início da adolescência. Não, o estupro de vulnerável é para qualquer pessoa que não tenha capacidade de resistência também. Então, uma pessoa completamente embriagada e alguém fizer que não tem algum ato noção do que sexual, está fazendo, completamente embriagada, que não possa oferecer resistência, de fato, pode ser ainda estupro de vulnerável. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Há só uma pequena discussão rápida, se a pessoa ainda tiver um pouquinho de capacidade de discernimento, seria pós-sexual mediante fraude, que pode ser um outro exemplo também que a gente pode dar, mas a regra geral é que se a pessoa estiver completamente embriagada, sem a capacidade de resistência, sem poder oferecer resistência ou desacordada, isso gera o estupro de vulnerável, que a pena é de 8 a 15 anos. Gonçalo Teixeira está perguntando aqui, está falando. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar a Metrópole por trazer esse entrevistado. Excelente professor, tá vendo? O crime de importunação sexual é de iniciativa pública ou privada? Bom, o que Gonçalo, salve Gonçalo, foi me orientando de TCC. Salve Gonçalo. É o seguinte, abraço, meu irmão. Gonçalo. Todos os crimes sexuais, após a mudança de 2018, eles passaram a ser por ação penal pública incondicionada. O que é isso, Cristina e queridos ouvintes? É o seguinte, no direito penal você tem crimes que você só processa a pessoa se você quiser. Se você não quiser, você não vai processá-la. Aí você está diante de uma ação penal privada. Mas o Estado diz assim, alguns bens jurídicos eu vou processar independentemente da sua vontade. Aí passa a ser ação penal pública incondicionada. Mesmo que a pessoa não queira que aquele indivíduo seja processado, ele será. Para você ter como exemplo, um pai que por algum motivo praticou um ato diverso da condição carnal com a filha, qualquer ato libidinoso. Essa filha, mesmo dizendo, não quero que meu pai seja processado, ele será processado. A esposa que o marido violentou e chegou ao ouvido das autoridades policiais, mesmo que ela não queira, ele será processado. E a importunação sexual? Também é ação penal pública incondicionada. Ou seja, a dignidade sexual ela está sendo tratada como uma questão de Estado. Independente da vontade das pessoas, os autores, seja homem, mulher, serão processados. Tem mais outra pergunta aqui, deixa eu passar logo. Estão se falando em casos de homem para mulher. Nos casos de importunação de homossexuais, o que fazer? Mesma coisa. A verdade, a questão de você ter a sua identidade sexual, isso te dá a liberdade de você flertar, de você procurar algum tipo de encantos ou desencantos, né? Carnaval, eu sempre brinco que é uma possibilidade fora da curva, né? De se conhecer pessoas das salmonelas, né? Então vai. É uma questão muito das pessoas. Mas assim, se você se sentir ofendido, creio que tanto homem quanto mulher podem dar a primeira palavra, o não, tá? O não é o limite. Qualquer coisa a dizer depois do não pode gerar responsabilizações. O não é o limite. Então, se uma pessoa homossexual resolver, por algum motivo, se aproximar de você e tentar cantar, ou um beijo de você disser não e avançar o sinal, é importunação. Se ela utilizar de violência ou grave ameaça para isso e constranger você, vira estupro. Não muda nada. Como nós falamos aqui, reforçando que acho que ela bem falou que isso vai gerar bastante dúvida, é um crime bicomum, ou seja, não há um sujeito ativo específico. Para ver se fica mais claro, Cristina, veja bem, quando eu falo assim, infanticídio é a mulher que mata o próprio filho em estado puerperal. Homem não vai cometer diretamente esse crime, porque homem não pare,
O homem não vai ficar em estado puerperal. Mas no caso de importunação sexual, não tem problema. De homem para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, de mulher para mulher, não tem nenhuma distinção. Praticou, ofendeu a dignidade, responde criminalmente. Simões na linha 3. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Cristina. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa. Cristina falou assim, o que pode e o que não pode. É engraçado, né? Porque o que é crime e o que não é crime, né? E antigamente, dizia que a mulher dizia não, mas era um jeito dela... não. A mulher tinha que disfarçar, não podia dizer que estava interessada por alguém diretamente, que ela seria mal interpretada. E eu também queria que o professor falasse sobre o acordo que a Muquilhana fez com o Ministério Público, com o TAC. Valeu, sim. Obrigada, Simões. Vamos lá. Simões, agora é só, se você pudesse, porque eu não sei qual foi o TAC. Eu vou... A gente vai procurar aqui Procure aí certinho, pro TAC, para ver qual foi o TAC. Pra não ser... Mas antes, vamos aproveitar e falando sobre... Só para não dar uma informação Isso. Não, mas desassistida, não a pergunta de que antes ela dizia um não como um charme. Certo. Bom, a questão do não como charme sempre foi interpretada através de um cunho até, vamos supor, machista, né? Não, rapaz, ela diz não, mas ela tá querendo, é cheiro mole, né? Numa gíria bem baiana, né, meu querido? É cheiro mole, ela tá de cheiro, ela tá tirando onda, tá tirando de tempo com você e tal. Ele gosta, ele acha que eu não sei gíria não, viu, Cristina? Tá achando ele tá achando que eu estudei direito e esqueci gíria baiana, aí, rapaz, tá doido, né? Tá você vacilando? Então, hoje em dia, não. O não é não. Então, o sexo sem consentimento é estupro, não tem jeito, certo? Não tem... Depois do não, tudo virou importunação. Concordam? Sim. O não é o limite. Depois do não, tudo é importunação. Então, tem que tomar cuidado com o não. E tudo vai muito da sensibilidade. Quem já foi carnavalesco, quem é desse tipo de situação, sabe que existe o não meloso e o não. Mas o não é não. Então, se disse não, não queira interpretar o não. Se foi não, recue. Na dúvida, o não, recue. Porque não sempre vai ser... Ah, mas ela deu um não. Não, rapaz, não. Hoje em dia, não é não. Não incorra nisso. E ela também, se o rapaz disser não, entenda que não é não. E se você disser não, ele vier assim mesmo, aí você reagir. Se reagir... Bateu na pessoa, né? Deu né? Aquele tapa, porque se vira. Bom, o tapa, eu vou fazer a tradução, já que estamos falando de carnaval. O tapa não, o tapa é uma tapa. É uma broca, né, meu parceiro? A gente dá uma tapa, a gente dá uma broca. A depender da situação, dentro do contexto, configura-se, inclusive, já que é uma agressão iminente, a legítima defesa, como está no artigo 25 do Código Penal, que você pode repelir a ação, ou seja, a agressão iminente, usando dos meios necessários e moderados. Então, se houver uma moderação para repelir, se ele vier e houver um empurrão, se ela vier e houver um empurrão, por óbvio que dentro do contexto analisado pode sim configurar inclusive uma legítima defesa, porque a sua dignidade sexual está na iminência de ser violada. Então, é possível ainda termos sim a questão da legítima defesa. Vamos agora ao trânsito. O trânsito na metrópole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E Guedor, mais perto de você. Comércio Pituba, Lucaia e Santo Antônio de Jesus. Olá, boa tarde a todos. O trânsito da cidade está engarrafado no momento devido principalmente ao fluxo de carros e às obras que estão acontecendo na cidade. Segundo a Transalvador, o trânsito está lento na Rua da Graça, que dá na Avenida Euclides da Cunha, na Rua Nísio Teixeira, no Itaigara, na Luisiana, no final da Paralela, no sentido Salvador Shopping, engarrafamento também ali na região do Relógio de São Pedro, na Avenida Centenário, no sentido Barra, e também na Avenida Professor Magalhães Neto. As principais avenidas da cidade estão com trânsito intenso. Ressaltamos a ACM, tanto no sentido Lucaia quanto no sentido Shopping